Pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Para essa semana a gente vai fazer o estudo do caderno de questões aqui da Escola Nerone Maiolino. Eu espero que vocês, todos os alunos aí da turma do nono ano C, estejam bem em casa, seguros. E para quem não lembra de mim, eu sou o professor Otávio, eu dou aula para vocês de aplicações. A gente só se vê uma vez por semana na quinta-feira. E vamos começar a nossa aula. A gente vai continuar as aulas utilizando o Google Sala de Aula. E confirmando, as atividades que a gente vai desenvolver na primeira e segunda semana são apenas do caderno de questões. Esse caderno de questões ele pode ser retirado de 8 até 1 hora da tarde na Escola Nerone Maiolino. Vocês podem desenvolver as questões de aplicações no próprio caderno de atividade. Não é necessário vocês copiarem essas questões no caderno de vocês da aula mesmo. Essas questões, elas são de porcentagem, algumas são de revisão, outras são mesmo do conteúdo de aplicações para vocês realizarem o estudo seguindo o plano anual da matéria de aplicações. Então, de aplicações matemáticas, começa na página 31. De matemática, o outro professor vai fazer a orientação como ele quer. Beleza? Então, vamos ver aqui, da página 31. Sobre as questões de porcentagem de cara, a gente relacionou porcentagem como se fosse uma fração. Essa fração representa uma parte de um total de 100. Quando a gente fala, por exemplo, 5%, esse 5 é do total de 100. Eu não coloquei muitos exemplos aqui, eu coloquei de uma forma bem simplificada, para vocês não perderem muito tempo aqui com uma questão de revisão. Então, para confirmar, aqui está escrito 97 centésimos. Se for transformar essa fração em porcentagem, seria 97%. O que vocês têm que lembrar? Quando a gente fala de porcentagem, por exemplo, nesse caso desse número aqui, foi feita uma pesquisa dos alunos da turma do nono ano, A, B e C. Ao todo, 100 alunos foram consultados nessa pesquisa. 97 alunos concordam que a merenda da escola é boa. Então, é uma ideia de representar a porcentagem assim. Continuando. Então, essas questões são fáceis, são mesmo de revisão. Esse conteúdo de porcentagem a gente não vai se aprofundar muito, porque já é de domínio de vocês desde o sexto ano. Sexto, oitavo ano também vocês têm algum conteúdo relacionado com porcentagem. Então, por exemplo, na questão, o primeiro item ali, 13 sobre 100, 13 centésimos, a leitura correta, você vai representar como no exemplo da porcentagem ali. 13, o símbolo de porcento, separa com uma vírgula e vocês vão escrever a leitura. 13%, escrever por extenso. Aqui tem uma afirmação. O que representa 100%? Significa todos os elementos que foram pesquisados, o total deles. Vocês podem fazer essa leitura com mais calma, vocês podem procurar alguma referência no livro de vocês, mas o entendimento aqui, a forma que está aqui, é bem simples, bem simplificado para vocês. Um significado aqui. Como calcular 50%? Vocês podem usar aquele método de multiplicar a fração, fazer uma regra de 3, mas o principal aqui é 50% significa metade. Então, no exercício que está aqui para vocês, o exercício 2, o objetivo é fazer uma divisão por 2. Por exemplo, metade de 17. A frase está escrita ali, 50% de 17. Mas vocês podem fazer um cálculo mental, dividir 17 por 2 para descobrir a metade. O valor vocês vão colocar ali naquele espaço que está faltando. 25%. A noção de 25%, vocês podem pegar um valor, representar ele como sendo o total, 100%,
25% seria dividir isso em 4 partes iguais. O resultado dessa divisão, comparado com o total, representa 25%. Então, por exemplo, aqui, 25% de 12. Se você considerar a porcentagem, dividir 12 em 4 partes, o resultado deu 3. Se você compara 3 com o total de 12, significa falar que 3 representa 25% de 12. Vocês podem usar frações se quiser, mas utilizar esse raciocínio de dividir por 4 é a melhor forma para desenvolver as atividades. Como calcular 10%? O que representa 10%? Mesmo fazendo uma comparação parecida, é fazer uma divisão. 10% representa a 10ª parte. O valor que vocês comparam do total dividido por 10. O resultado dessa divisão vai representar 10%. Então, no caso aqui do exemplo, se eu pegar emprestado R$200, eu vou pegar e pagar de juros nesse empréstimo 10%. 10% de 200, pega 200, divide por 10, o resultado dá 20. Além de eu pagar os 200 que eu peguei emprestado, eu tenho que pagar mais R$20, que representa os 10% de juro. É uma ideia que a gente vai usar nos exercícios de juros simples. Então, a questão 4. Para calcular 10% de algum valor, vocês vão pegar esse valor representado como total e dividir por 10. O resultado dessa divisão vai ser comparado com o total, 10%. Por último aqui, 1%. Dividir por 100. Qualquer valor que vocês estiverem observando, dividir por 100. O resultado que vocês obterem da divisão é 1% do total. Então, ali, o esquema. Quanto que é 1% de 900? Nesse exemplo aí, divide 900 por 100, o resultado deu 9. O 9 representa 1% do total de 900. Vocês vão usar essa ideia de dividir por 10 na questão 5. Se esse ano a gente voltar a ter as aulas presenciais, eu vou ensinar uma noção de usar esse 1%, 10%, 25% para um cálculo mental. Por enquanto, vocês precisam treinar esses valores aí. Eles vão servir de auxílio para outro estudo posteriormente. Qualquer outro valor de porcentagem pode ser calculando usando os anteriores, mas aqui ele coloca aquela noção. Para calcular a porcentagem, ou você usa uma regra de 3, ou como no exemplo, você transforma a porcentagem em uma fração. Você multiplica o valor dessa fração pelo número ou pelo total que você está observando. O resultado dessa multiplicação vai ser dividido por 100, obtendo no final a porcentagem. Então, por exemplo, 45% de 60. Multiplico 45 pelo 60, que é o total. O resultado disso dividido por 100. O cálculo aparece aqui, deu 27. 27 representa 45% do total de 60. A lógica, para ficar fácil, primeiro multiplica 45 por 60, depois o resultado divide por 100. Ele coloca aqui no exemplo mais algumas ideias de simplificação, mas elas não são necessárias, desde que você consiga obter o resultado final da porcentagem, o que representa essa porcentagem de um número. E, novamente, questões para vocês fixarem sobre o conteúdo de porcentagem. Algumas questões de leitura para interpretação e aplicar essa ideia de porcentagem. A gente colocou aqui na página 35 um texto. Esse texto envolvendo informações sobre o Covid-19. Vocês podem fazer as comparações para responder essas atividades relacionadas com a aplicação matemática. A aplicação matemática, então, a gente vai ter uma análise desse conteúdo que está aparecendo no texto. A gente vai conseguir obter uma opinião melhor
embasada na análise. Continuando, página 37, sobre juros simples. Essas questões de juros simples, elas estão ligadas à porcentagem. Para calcular a ideia de juros, eu acho que eu citei um exemplo já parecido com isso. Fazer um empréstimo, o valor que a gente vai devolver do empréstimo geralmente está acompanhado de juros. A gente não paga só o que a gente pegou. Geralmente tem algum juro embutido depois para devolver esse dinheiro. Então, retomando o exemplo que eu dei, eu vou pegar R$ 200 emprestado com alguém. Esse valor que eu estou pegando emprestado se chama capital. Se eu for pagar 10% de juro ao devolver esse dinheiro, 10% representa a taxa de juro. Vocês estão vendo aqui na leitura, capital representado pela letra C, juro representado pela letra J, taxa de juro representado pela letra I. Então, taxa de juro, para não confundir com T de tempo, usou-se a letra I. E o tempo, o prazo que você tem para fazer essas operações utilizando porcentagem. O montante é o total que você vai desenvolver no final. Por exemplo, quando eu falei que eu fiz um empréstimo de R$ 200 pagando 10% de juro ao devolver, 10% representa R$ 20. Esses R$ 20 é os juros. O montante, eu vou devolver tudo isso para quem me emprestou o dinheiro. 200 do capital, mais 20 do montante, ao todo 220. Só para confirmar. O montante é a soma do capital e dos juros. R$ 200 do capital, R$ 20 de juro, soma-se tudo, o montante 220. Aqui tem uma fórmula para você utilizar o cálculo de juros simples. Eu vou estar postando outros vídeos com explicações do YouTube, por exemplo. Provavelmente eles vão utilizar fórmulas diferentes, mas eu vou estar auxiliando vocês, retirando qualquer dúvida sobre essa parte do conteúdo. E aqui tem algumas atividades que aplicam esse conceito de juros simples. Um comentário sobre aqui a questão 7. Calcular o rendimento de R$ 980 a uma taxa de 36% ao ano. Se eu demorar um ano para pagar, eu vou pagar 36% de juros. Só que daí o prazo, eu só vou pegar esse dinheiro emprestado por 9 meses. Então aqui eu tenho que fazer uma comparação da porcentagem. Eu posso comparar a porcentagem que está falando de mês com prazo de meses. Eu não posso usar essa porcentagem que faz uma comparação com a parte de ano. Então, a lógica é descobrir quantos por cento eu tenho que desenvolver, que eu tenho que pagar por mês, durante 9 meses. É uma conta fácil. Pode ser uma regra de 3, você pode usar a lógica. Durante o ano, você tem 12 meses. 12 meses, ao todo, vai render 36% de juro ao ano. De mês em mês, desses 12 meses para dar 36. Tem que valer quanto em cada mês? É uma noção aí para vocês aplicarem. Tem outras questões aqui envolvendo o juros simples. E eu espero que vocês não desanimem, continuem estudando bastante. Essa parte da aula pelo Google Sala de Aula, pelo menos a gente está mantendo contato. Eu espero que todos continuem firmes no propósito de estudar. Obrigado. Tchau. Boa tarde.